paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Bom, dando prosseguimento então no vídeo anterior, né, no qual falamos a respeito do que é o pecado, também mencionamos ali a origem do pecado, também falamos como o pecado ele pode mudar e transformar a vida das pessoas e também mencionamos alguns fatos ali sobre o pecado. E ademais também mencionamos a consequência, né, do pecado, que segundo Romanos 6:23 é a morte. Agora, dando prosseguimento, então, nós devemos primeiro já mencionar o porquê nós devemos nos considerar um pecador, mesmo quando nós conseguimos pensar que há muitas pessoas ao nosso redor que são muito más. Então, em Romanos 3:23, vai dizer a respeito disso. E então, o que vai falar a palavra do Senhor em Romanos 3:23? Vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por mais que, na minha visão, há pessoas ali ao meu redor, no nosso convívio, que aparentemente são terríveis, pessoas maldosas ali, todos nós pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. E então, isso é uma coisa que nós já devemos ter ali em mente, né? E muitas pessoas têm dito que, por exemplo, muitas doutrinas que para muitos aí são consideradas costumes, né? Consideradas heresias, ou até mesmo que Deus não julgaria determinada pessoa por determinado ato que ela comete, por determinada coisinha que talvez ali são bastante conhecidas, como por exemplo corte de cabelos, adornos como brincos, em relação também a vestimentas e tal. Mas eu vou deixar isso esse assunto para nós falarmos em um outro vídeo acerca da doutrina ali. E eu só quero deixar bem claro aqui que tem muitas pessoas então que utilizam, né, desse argumento ali e às vezes julgam essas pessoas por condenarem isso e ainda por cima dizem que julgam por ser costumes. Na verdade, o que nós precisamos entender é que costume é bem diferente de doutrina. Ou seja, costume é algo ali que eu faço, que eu começo a praticar, mas por minha vontade. Não que a doutrina não seja assim, porque temos o livre-arbítrio. Mas o costume é algo criado pelo homem e na qual o próprio homem decide seguir. Já a doutrina, ela é pautada na palavra de Deus e assim como as leis da terra, né, se forem descumpridas ali por qualquer pessoa, haverá uma consequência. Assim também é a doutrina de Deus. O Senhor ensina, instrui a palavra ali, na qual nós devemos seguir e andar, né, nos caminhos dele. Assim, então, é o que deve ser considerada a doutrina. Doutrina não é do homem. É claro que existem sim, a palavra do Senhor vai dizer que não seja levado por qualquer vento de doutrina. Mas nós devemos saber que muitas das vezes isso não pode ser considerado doutrina quando dizemos em relação àquilo que o homem cria, e sim os costumes, né? Agora já a doutrina nós devemos sempre ter em mente que é aquilo que a palavra nos instrui a fazer. Bom, uma coisa aqui muito importante para nós falarmos é como pode um Deus de amor enviar pessoas sinceras ou algo assim para o inferno. E então nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 20, que vai dizer o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aqui nós devemos entender por quê? Por que Deus se ira com pessoas pecadoras? Isso acontece justamente porque elas substituem a verdade a respeito dele, né? E elas sufocam
a verdade de Deus. Elas sufocam a verdade que Deus revela naturalmente a todas as pessoas para crer em qualquer coisa que respalde ali um modo de vida egocêntrico. Importante ressaltar também que Deus não pode tolerar o pecado, porque a sua natureza é moralmente perfeita. Ele não consegue também tolerar e nem ignorar uma rebelião deliberada. Deus quer restaurar o pecador e ele consegue fazer isso com a condição de que o pecador ele não distorça nem rejeite a verdade de forma obstinada, né? Mas Deus mostra a sua ira contra os que persistem no pecado. Certifique-se também de que você não está buscando uma mentira no lugar de um Deus verdadeiro. E uma coisa muito importante aqui é que você não deve suprimir uma verdade a respeito de Deus só para proteger o seu modo de vida. Bom, então dando prosseguimento, talvez pode surgir a dúvida, né? Pode alguém ser pecador demais para ser perdoado? E a palavra do Senhor vai dizer a respeito disso. Primeiro nós podemos fazer uma análise da vida de Davi, né? Davi foi um jovem ali que o Senhor escolheu, mas que em determinado ponto da sua vida, na verdade várias vezes ali, né? Ele fez coisas que desagradou ao coração de Deus. Por mais que nós conhecemos sempre esses personagens bíblicos e por seus atos heróicos, muitas das vezes nós não nos atentamos por aquilo que eles já cometeram de errado, assim como o pecado que ele cometeu, né, de se adulterar ali e fazer coisas que moralmente não seria agradável aos olhos de Deus. Enfim, várias outras coisas que não agradem ali ao Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor o perdoou. E aí, nós podemos ler o texto de 2 Crônicas, onde o Senhor vai falar um pouco disso. Então, aqui, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 12 ao 13, vai dizer o seguinte: Em angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Bom, eu acho que para isso é importante nós falarmos um pouquinho de quem foi Manassés. Manassés foi um rei que não apenas ofendeu a Deus intencionalmente, como profanando ali o templo de Salomão e introduzindo dentro do templo o culto aos ídolos, né? E além disso, ele sacrificou os próprios filhos a esses ídolos. Então, imagine só, um pouco disso já dá para ter a noção de quem foi Manassés. E mesmo assim, diante de todas essas coisas que ele fez, essa palavra que nós acabamos de ler vai mencionar ele, né, pedindo perdão ao Senhor e o Senhor concedendo esse perdão. Então sim, por mais que alguém peque demais, ninguém pode ser tão pecador ao nível de não ser salvo, com exceção, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a palavra de Deus vai relatar que é o único pecado em que não se tem perdão. Bom, pensando nisso, também agora nós partimos para o final, né? Que é um dos pontos mais importantes. O que fazer para não pecar? Então, há várias formas. Na verdade, é uma forma, mas que há várias subdivisões. Para você abandonar o pecado, primeiramente você tem que se entregar totalmente a Cristo e conceder que Ele tome todo o controle da sua vida. Outra coisa, através da santificação. Não basta você entregar sua vida para Cristo e deixar todas as coisas pensando que Ele vai fazer tudo por você. Ele tem esse poder? Tem. Mas Ele vai fazer? Não. Porque tem que ter parte nossa também. Tem que ter nossa ação, né? Como é semelhante a você, por exemplo, prestar uma prova para algum vestibular, algum concurso. Jamais o concurso vai chegar até você e você vai ser aprovada sem ele ter feito um exame, né, uma prova, um teste. Então, precisa ter empenho da nossa parte para abandonarmos o pecado. Mas às vezes é difícil.
Talvez no início possa ser difícil ali abandonar o pecado, mas o Senhor, Ele está prontamente aberto para te ajudar nesse processo. Justamente porque o Senhor Deus entregou Ele, né, o seu único Filho, o unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados, né? Senão, se esse sacrifício não tivesse sido feito, nós não seríamos nada e seríamos apenas algo a mais dentro do mundo. Então, sim, para abandonar o pecado é necessário de ter santificação, necessidade de ter intimidade com Deus. E quando eu digo de santificação, talvez você possa ficar meio confuso quanto a isso. Mas a santificação nada mais é do que você matar as vontades da sua carne, do que você renunciar ao mundo e entregar sua vida totalmente para Deus e viver de acordo com a palavra. Você vai rejeitar os banquetes do mundo, vai rejeitar tudo aquilo que talvez um amigo do mundo te ofereça, e você vai, acima de tudo, rejeitar as suas próprias vontades, a vontade da sua carne, que nós sabemos que a nossa carne ela milita contra o nosso espírito, né? Há uma luta, há uma guerra constante ali. Às vezes a palavra de Deus vai dizer, né, através do apóstolo Paulo, que o bem Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E por que isso acontece? Justamente por essa luta constante da carne e o espírito. A palavra de Deus vai dizer também que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que devemos sempre vigiar e nos atentarmos com a santificação, porque é através dela, né, que nós veremos o Senhor. A palavra de Deus também vai relatar que sem a santificação ninguém verá Deus. Então peça a Deus, talvez se você queira sair do pecado e não consegue, queira ser liberto por alguma coisa e não consegue, peça a Deus e Ele não vai rejeitar a sua oração. Mas lembre-se, tem que ter posicionamento, tem que ter determinação, você precisa escolher o que você quer para a sua vida e decidir, né? Deixar, renunciar tudo. Não é você se entregar por metade. Se você fizer isso, Deus ele não vai fazer o esforço ali de tentar te ajudar. Você precisa se entregar por inteiro. É porque muitas pessoas dizem por aí, né? Deus só quer o coração. Não, Ele não só quer o coração. Porque Deus não é açougueiro, né? Deus ele quer o coração, o corpo, a alma e o espírito. Ele quer tudo. Ele quer uma renúncia de todas as coisas. E a partir do momento que você se entrega, decide a viver totalmente uma vida para Cristo, renunciando todas as suas vontades, renunciando tudo aquilo que talvez cause um prazer na sua carne, cause um prazer para si mesmo, e você decida, né, rejeitar isso, o Senhor, então, Ele começa a tomar a providência e tirar tudo aquilo da sua vida que talvez te faça pecar e que te faça, né, sair da presença do Senhor, ou até mesmo se considerar uma pessoa indigna, né? Indigna, na verdade nós não somos dignos, mas o Senhor, Ele nos concede a oportunidade de sermos perdoados, e foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Quando nós pensamos que não podemos ser perdoados por determinada coisa que nós fazemos, é como se estivéssemos negando o sacrifício que foi feito na cruz. Então, se você pecou, se você fez algo que não agradou aos olhos de Deus e você sabe disso, peça perdão, que eu tenho certeza que Ele não vai rejeitar o perdão a ninguém. E bom, essa é uma das coisas mais importantes, né? Aqui eu finalizo o assunto de pecado. Aqui dentro do meu coração vai explodindo, vai trazendo novas coisas, o Senhor vai nos alimentando, né? Vai nos enchendo com a graça dele. E eu espero que você tenha gostado do vídeo e assim, eu só espero que o Senhor ele continue falando profundamente ao seu coração e que Ele venha te encher de bênçãos e, enfim, que o Senhor possa te abençoar grandemente, você, a sua casa, a sua família. E caso precise de ajuda ou algo, oração, estaremos orando, porque nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E é isso, que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.